Olá, na aula de hoje a gente vai começar decorando esse bolinho. Eu deixei ele para colocar aqui no prato com vocês. Vou começar colocando brigadeiro no meu prato. Esse brigadeiro é o próprio recheio. Eu coloco uma pequena quantidade e espalho para que esse bolo consiga grudar aqui no prato e não aconteça nada na hora do transporte. Vou tirar meu plástico, filme do meu bolo que eu tinha envolvido. Vou colocar meu prato em cima, centralizar para que ele fique bem no meinho. E vou passar também um perfeczinho, um paninho molhado, para poder tirar todo o farelinho ou alguma migalha que tenha caído. Já com o meu chantininho aqui, eu vou hidratar ele um pouquinho somente, para poder passar uma pré-camada no meu bolo. Essa pré-camada ela pode ser passada com um saco de confeitar, ou também da forma que eu vou passar aqui, que é com a própria espátula. O objetivo dessa pré-camada é fazer com que cubra todos esses espacinhos que ficou ali do bolo, entre o bolo e o recheio, e que não aconteça de surgir bolhas de ar mais para frente. Então a gente vai passar aqui com a espátula. Sempre que eu voltar com a minha espátula aqui, para poder pegar mais chantininho, eu nunca coloco essa parte que tá com a migalhinha de bolo na minha vasilha. Eu sempre vou observar para não voltar migalha, né, de bolo, para a gente não perder o nosso chantininho. Vou limpar mais uma vez o pratinho. E agora eu vou hidratar o meu chantininho de verdade para a gente poder preencher todo o nosso bolinho. Lembrando que o meu leite condensado sempre em temperatura ambiente de preferência. E aí de vez em quando eu dou essa mexidinha mais rápida para poder ele agregar aqui mais rápido. Eu não precisar ficar aqui mexendo muito. Então eu vou sempre misturando aqui o meu leite condensado. Se houver necessidade, eu vou hidratar mais ainda. Agora, se você ainda não for inscrito no canal, lembra de se inscrever e dar seu like aqui embaixo. Isso é muito importante para me ajudar a trazer mais conteúdo para você. Aqui ele já fez o pontinho, como se fosse do merengue, tá vendo que ele tem uma pontinha? Porém, ele ainda não tem um brilho. Você vendo aqui, você não vê ele tá realmente hidratado. Então, eu posso sim hidratar mais ele um pouquinho. E aí, ele vai ficar de uma forma assim, bem aveludada, cremosa. E ele vai ter um certo brilho. Eu vou puxar e ele vai fazer essa pontinha, como se fosse do merengue mesmo. Então, você vai conseguir observar aqui, ó. Tá vendo que ele já ficou mais brilhoso, ficou bem mais bonito, bem mais aveludado. E aí a gente já pode colocar no saco de confeitear para poder começar a preencher o bolo. Vou sempre começar a preencher meu bolo, começando pela parte de trás do bolo. E aqui a gente vai preencher ele com o saco de confeitar. Eu vou colocar aqui uma camada, né? E vou tentar manter sempre a mesma pressão para que essa camada fique o mais retinho possível. Se ficar desnivelado, se faltar um pouquinho em alguma parte, você pode preencher de novo, não tem problema algum. A questão de deixar o mais certinho possível só vai te ajudar na hora que você for espatular o seu bolo, porque ele vai ficar mais retinho, você não vai precisar estar preenchendo. Mas não tem problema algum caso você precise preencher novamente algum espaçozinho. Aqui na parte de cima, eu não vou colocar mais o meu saco de confeitar, o chantininho dentro. Eu vou colocar o chantininho diretamente aqui em cima. O importante sempre é você deixar o bolo mais retinho possível. Então assim, você pode usar o saco de confeitar também, ou pode colocar dessa forma que eu tô colocando aqui e espalhar com a espátula. Além de passar a espátula em cima, para deixar o mais retinho possível, a gente não tá fazendo quina, eu também vou passar nas minhas laterais, de uma forma que eu faça unir, né, todos os espaçozinhos que ficou, e aí eu já vou preenchendo se houver necessidade. E eu poderia já usar uma espátula de textura, nesse caso aqui eu vou usar essa, tá aqui, tá vendo? Porém, como eu quero fazer um outro efeito em cima, que é um efeito de sobrepor uma cor, eu vou passar sim uma espátula de alisar antes. Caso contrário, também não teria necessidade, eu já poderia vir com a minha espátula de textura. Limpar aqui mais uma vezinha. Vou estar preenchendo meu bolo com um verde Tiffany. Para fazer esse verde Tiffany, eu usei um tom de verde, deixei ele um tom clarinho, coloquei algumas gotinhas apenas de azul.
Vou começar preenchendo meu bolo aqui novamente com um saco de confeitar, até a quantidade que eu quero, lembrando que ele vai expandir aqui, então a gente não enche muito. E aqui eu vou usar também o rosa chiclete, então vou fazer aqui um tom de rosa chiclete e vou preencher da mesma forma. Nesse caso aqui, eu achei que tinha necessidade, coloquei um pouquinho mais de corante e aí a gente vai preencher também. É importante deixar esses espaços aqui que eu tô deixando, porque o seu chantilly ele vai expandir. E aí eu vou passar o meu chantilly aqui na parte de cima. Essa parte daqui de cima, eu não vou dar muita atenção a ela para que ela fique um rosa chiclete no mesmo tom da lateral, porque eu vou usar um glitter aqui em cima. Então, quando eu colocar o glitter, ele vai chegar ao tom que eu quero aqui na parte de cima. Aqui ficou faltando um pouquinho de chantilly, então com aquele restinho de chantilly que a gente sempre deixa, eu vim passando aqui na parte de baixo e aí logo depois eu já posso passar a minha espátula de textura novamente. Na hora de passar a minha espátula de textura, eu vou girar até eu achar que tá bom e na hora de tirar eu só puxo pra minha espátula. Dessa forma você vai ter um acabamento assim, ó, bem perfeito. Você não vai puxar a espátula pra fora, como se você estivesse tirando. Você vai puxar a espátula no seu sentido, a posição pra você. Agora eu vou fazer aqui as minhas quinas, né? Começando sempre tirando aqui um excesso. E aí não vou me preocupar, como eu disse, com a parte de cima, a questão da coloração, dela tá um tom um pouco mais claro, porque eu vou passar um pouco de glitter com a bombinha. Caso aqui em cima ficou uma quantidade muito pequena na cor, eu posso pegar esse restinho de chantilly que tá sobrando, colocar mais um pouquinho de corante nele, né, mesmo misturar e passar aqui em cima com a mão bem leve para poder consertar. Mas nesse caso aqui não tem problema algum, é até melhor para o cliente porque fica uma quantidade menor de corante também no bolo. Eu gosto sempre de fazer minhas quinas cortando, então eu venho com a parte aqui da minha espátula e vou cortando, chego até uma parte do bolo e tiro a minha espátula. Nunca puxando a espátula para cima e sempre puxando ela para frente mesmo, para que você não arranque um pouco do chantilly. Se você tiver dificuldade de vir cortando o bolo, você pode sim passar com a espátula um pouquinho lateralizado e passar também, não tem problema. Aqui com o meu Perfex e como eu disse aqui em cima, não vou me preocupar com essas manchinhas brancas, porque a gente vai colocar o nosso glitter maravilhoso aqui nessa parte, né? E aí eu sempre uso um Perfexinho úmido, tá bom? Vou usar aqui o glitter rosa claro e aí eu vou borrifar com cuidado, né? Vou borrifar aqui primeiro na parte toda de cima do meu bolo, que é a parte que eu quero que ele cubra mais, e depois com bastante cuidado eu venho borrifando meio que nas pontinhas do meu bolo, para ele também dar um efeito bem legal do glitter. Todo esse glitter que sobra na bancada, a gente tem como reaproveitar ele, tá bom? É só antes de você decorar seu bolo, você deixar a sua bancada completamente limpa e seca. E aí depois você consegue pegar, com o uso de uma espátulazinha, todo esse glitter e reaproveitar. Agora só colocar o nosso topinho aqui. Aproveita e me conta aí nos comentários o que foi que você achou desse bolo, gostou dessa decoração e das dicas que eu dei aqui. E também, se tiver alguma sugestão de vídeo de próxima decoração, pode colocar aí nos comentários. E um cheiro, até o próximo vídeo.